Fala, meu povo, sejam mais que bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, diretamente aqui do Copa Internacional 2025. Pelo barulho, vocês já percebem que a gente está literalmente no centro da feira, em que a gente está tendo a grande oportunidade de entrevistar as principais autoridades, personalidades, especialistas que estão aqui visitando. Lembrando que a gente recebe o apoio, o importante apoio da Axon, da Flecha Engenharia e também da Ubrix. Agradecemos o Sansone e o COP por confiar que a gente pudesse desempenhar pela segunda vez o papel de mídia oficial do evento, o que nos proporciona entrevistar colegas e grandes profissionais e um amigo como Alexandre Guima, do Portal das Armas, que é uma referência no segmento. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Cara, uma satisfação sem tamanho, viu, cara, o Coronel Luciano Loyola, minha devida continência aqui, né? Sempre, né, autoridade e amigo, né? Então, uma honra muito grande. Eu tenho certeza que esse podcast aqui ele promete, né? Vamos falar sobre armas, vamos falar sobre segurança pública, falar sobre, né, esses assuntos aí que mexem, né, estão presentes aí no cotidiano do brasileiro. Rapaz, eu tenho um imenso respeito por você. É recíproco. Temos dois grandes colegas, né, que nos apresentaram. Tive a honra esse ano, até brinquei aqui. Eu brinquei aqui que santo de casa não faz milagre, viu, Alexandre? Eu falei que vou ser laureado também hoje à tarde aqui pela Academia de Letras, dos nossos colegas das guardas municipais. Sensacional. Fui laureado lá na LESP, indicado pelo meu amigo Alexandre Guima e apontado como o que me deixa muito orgulhoso, como uma das referências que foram homenageadas pelo seu trabalho nas redes sociais. Tivemos aqui um debate sobre a importância das redes sociais e a gente percebe como isso tem evoluído. Então, fico muito feliz, até brinquei que esse ano era a segunda láurea que eu recebo aqui em São Paulo. Daqui a pouco eu vou mudar para cá, porque na minha cidade lá é mais fácil eu ter uma nota de repúdio lá da Câmara Legislativa, né? Mas faz parte, né? Diversas academias de letras, né? Eu tenho vários livros publicados, né? Doutor, e com a caminhada como editor-chefe de uma editora, mas nunca fui convidado para ser agraciado com esse título, né, em academias de letras, né? E colegas que não tem nenhum livro publicado, assim o é. Então a gente fica, mas faz parte. Então, cara, gostaria de agradecer o carinho especial que você tem à minha pessoa. Eu tenho um carinho imenso ao seu trabalho. Obrigado. A seriedade com que você conduz e a paixão que você revela pela corporação que você faz parte. Alexandre Guima é sargento da PEMESP, né? Hoje está no Corpo de Bombeiros. É um cara, além de conhecimento técnico, científico, um cristão, um homem de família. E, para além disso, basta ver aqui na feira, todo mundo conhece o Alexandre. E aí me permita falar isso, viu, Alexandre? Peço desculpas, mas não, pelo amor de Deus, nunca vi o Alexandre Guima se utilizar das inúmeras autoridades, jamais. inclusive que já exerceram o cargo de presidente da República, se utilizar disso para estar num gabinete. Hoje ele é um cooperador de segurança pública, está no combate e ele sabe separar muito bem as coisas. E lá na Câmara, eu fiquei impressionado com o carinho que aquele público tem por você, com o valor que você dá à família, aos seus princípios, e é por isso que o Portal das Armas é uma grande referência, por conta do amor que você faz e também pela responsabilidade que você tem em bem conduzir assuntos sensíveis como estes da segurança pública e, sobretudo, que envolvem, né, a questão do uso legítimo que todo cidadão tem que ter, de caso queira utilizar de uma arma de fogo para proteção, para hobby, ou até mesmo por paixão, por um objeto singelo que, sem a mão e o dedo, a força humana, é incapaz de produzir qualquer dano no ser humano, né, Alexandre? Verdade. Poxa, eu fico, sinceridade aqui, bastante honrado, lisonjeado, feliz com esse reconhecimento, tá? Meu querido amigo Luciano Loyola é uma pessoa que tem
todas as credenciais aí para frequentar a minha casa, né? Já te convidei, inclusive. Sim, já me né? convidou. Então, e ó, eu vou falar uma coisa, hein? Esse é um dos maiores diplomas que você vai poder receber. Sei É o de disso. entrar na minha casa sendo convidado. Porque são raras as pessoas que têm esse privilégio, né? Sei De eu disso. abrir as portas da minha casa, né? E você é uma pessoa que tem esse privilégio. Então, Obrigado, parabéns aí. E eu fico muito feliz, né? Muito honrado, né? Sempre que eu posso, né? Eu tenho um orgulho muito grande de falar que sou policial militar, que trabalho no Corpo de Bombeiros. E eu não posso me furtar jamais de começar esse podcast, né? Falando e agradecendo no nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim, eu tenho um orgulho sem tamanho, né? De poder falar com todos os defeitos que tenho, né? Mas que eu sou filho, né? E irmão daquele que deu a sua vida por mim e por toda a humanidade, que é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para mim é uma honra muito grande, né? Mandar um beijo para minha esposa Priscila Lopes, pelos meus filhos. Meu filho mais novinho, ele já trocou de faixa no judô hoje, né? Ó, Então já saí de lá, vim correndo para cá, né? Para poder participar. A gente vai falar aí sobre arma de fogo, né? Você falou muito bem, né? A arma, né? Ela é inanimada, né? Ela não faz absolutamente nada se não tiver uma pessoa com dolo de apertar, pressionar a tecla do gatilho, né? Então é um direito que eu defendo. Tem o meu canal, né? youtube.com/portal das armas, onde eu defendo o direito legítimo de qualquer cidadão decente desse país, pagador de altíssimos impostos, de ter a opção de escolher em ter a sua arma de fogo para o lazer, que é dar tiro em latinha, né, em local seguro, para o esporte, né, tendo em vista que a primeira medalha olímpica do Brasil, né, em 1920, em Antuérpia, na Bélgica, ela veio pelo Guilherme Paraense no tiro. Aliás, as 3 primeiras medalhas do Brasil, né, vieram do tiro, com arma emprestada, inclusive, né. E também, né, aqui no Rio de Janeiro, né, em 2016, a primeira medalha olímpica do Brasil veio pelo meu amigo, um abraço para ele aí, o Fernando U, né, o Felipe U, perdão, né, que ganhou a primeira medalha olímpica do Brasil aqui, uma medalha de prata, inclusive, né, o Guilherme Paraense, medalha de ouro, e o Felipe U, medalha de prata, né? Ou para sua defesa pessoal, importante, tão necessária, num país aí que nós temos números de guerra, né? Na defesa do cidadão decente desse país aí, os números são alarmantes, né? E a grande maioria, né? Dessas armas que lá no Rio de Janeiro já tem pesquisa sobre isso daí, inclusive, né? Mais de 90, beira aí quase 100%, né? Mas 90% aí, né? Bem mais aí, 95%, eu não tenho o número de cabeça agora, das armas que estão lá, né? São armas que entraram ilegalmente no país, né? Mas existe um lobby, não sei da onde aí, né? Contrário à defesa do cidadão poder ter essa opção aí de se defender, infelizmente. e Alexandre, é interessante a gente refletir e informar. Infelizmente, os órgãos de imprensa às vezes desinformam mais do que Exatamente. informam. E por isso que é cada vez mais importante canais como o seu, sérios, né, que tem um alcance enorme, com uma quantidade inúmera de inscritos, de outras redes sociais, para que a gente possa bem informar o cidadão. Porque são muitos que labutam, hostilizando as pessoas que gostam de armas e hostilizando as armas. E quando a gente percebe, inclusive no Distrito Federal, capital do Brasil, onde eu trabalho, estudo, nasci, a gente tem um número absurdo de homicídios decorrentes do emprego de arma branca, de uma faca. Exatamente. E de outros objetos, como um pedaço de pau, um pedaço de vidro. Mas a arma, ela é apontada por determinados segmentos da sociedade como a grande promotora e responsável pelo número altíssimo de homicídios que temos no Brasil. E o contraditório, e é interessante saber porque de 2017 nós tivemos um decréscimo, graças a Deus, na diminuição de 1/3 ou mais o número de homicídios no Brasil. E foi justamente nesse período que nós experienciamos também um aumento significativo
de pessoas, de cidadãos que decidiram ter na sua casa uma arma. É um grande contrassenso que, obviamente, desconstrói muitas narrativas que tentam relacionar a aquisição de arma de fogo ao número de homicídios. Né, Alexandre? Sem dúvida, né? A gente pode observar que, vou te dar um paralelo, inclusive europeu, né? Em 1996, né, devido a uma situação que foi aproveitada, né, a Inglaterra ela optou por desarmar por completo a sua população, né? Inclusive a sua polícia, né? Então somente quem anda armado lá no Reino Unido, né, é um grupo muito pequeno de policiais, que é a Polícia Armada, inclusive, né? O nome é esse aí, né? Em português. E de lá para cá, a Inglaterra tornou-se o país mais violento da Europa, né? Os números cresceram assim absurdamente, né? E antes mesmo dessa época, os crimes envolvendo armas de fogo eram muito pequenos, né? E você tinha crimes maiores, né, em maior quantidade, envolvendo armas brancas, né? E esse número quadriplicou, né, de lá para cá, de 96 para cá, 30 anos aí, né, praticamente, né? Então já vê que, né, tem livros aí de John Lott Jr., da querida inglesa, inclusive, né, a professora Joyce Lee Malcolm, né? Mais armas, menos crimes, né? Preconceito contra as armas, né? Então são esses livros aí que eu recomendo para que o cidadão ele possa ler e vai ver que são falácias, né? E aqui no Brasil não é diferente, nós experimentamos aí um aumento, né, de armas de fogo por parte da população e o inverso ocorreu, né? A criminalidade ela recrudesceu. Posteriormente também teve a questão da pandemia, né? Mas nós observamos que o ladrão, né? Você imagina nessa feira aqui, é difícil da gente ter algum problema, né? Porque grande parte das pessoas aqui estão armadas, né? Não tem, a menos, né, que seja um suicide by cop aí, né? Exato. E não vai nem chegar aqui, né? Vai ser difícil, porque todo mundo aqui, eu tô armado, creio que o Luciano também, né? Muita gente aqui tem a sua arma aqui, né? Mas em outros locais, infelizmente, né? O ladrão, ele sabe, principalmente com o apoio do atual governo federal, né? E de outras entidades aí, contrárias ao direito legítimo do cidadão decente desse país aí de poder se defender, eles estão reféns da criminalidade, da bandidagem, né? E aí você imagina, você num restaurante, né? Quantas vezes já não ocorreu, né? Lá no Rio de Janeiro, uma festa, né? Infelizmente. E você não tem uma arma para poder se defender, entra 2, 3, 4 pessoas lá, eles tocam o terror. O cara ele entra dentro da sua casa aí, você só tem um cabo de vassoura para poder se defender. Ele entra dentro da sua casa, estupra a tua mulher, abre a tua geladeira, enfia o canhão na cara do teu filho lá e você não chama você de vagabundo. Exato. Você que trabalha, que acorda cedo, né, que paga pesadíssimos impraticáveis impostos, né? E você ainda é chamado de vagabundo por um. Eu queria abrir o coração aqui, evidentemente que eu não posso, né, cara? A gente tem que tomar cuidado. Mas é revoltante. O pior é que tem pessoas que acabam defendendo essa raça. E você não tem um 22 curto para poder se defender. Então é por isso que eu defendo, né, que o cidadão decente desse país aí, ele tenha armas, né? Não armas para poder se defender, que faça bom uso e, porventura, se fizer uso inadequado, nós temos legislação para isso daí e responde, né? E principalmente, né? O cidadão que é decente, ele sente o peso da lei, né? Porque ele já é propenso a cumprir leis. O criminoso não, meu. Você falou para ele, eu vou aumentar a sua pena em 10 anos, ele ri da tua cara. E Alexandre, eu sempre falo isso, já falei algumas vezes, quando esse assunto vem à baila, eu dou o meu exemplo. Apesar de na academia de polícia ter sido da equipe de tiro, né? Tem uma certa habilidade para tiro de precisão. Inclusive faz muito tempo que não atiro, tenho que voltar a fazer isso como um hobby, uma prática que é importante para a saúde até, inclusive mental. Exatamente. Até porque eu tenho essa habilidade desde muito cedo, identifiquei isso, né? E participei em alguns jogos acadêmicos. Então, sou apaixonado e gosto muito de arma e sempre gostei. Mas por opção, não tinha em casa. Por uma opção. Eu analisava o risco
de ter em casa um acidente, alguma coisa, de sair com ela, ter que colocar no carro, não poder entrar em alguns lugares, que é uma escolha que o policial, de modo geral, tem que fazer. Moro numa localidade que é o Distrito Federal, que é muito seguro, então que me permite ter algumas liberdades que Em outros colega que locais, né? mora fica mais difícil, como no Rio de Janeiro. E aí não tinha arma em casa. Em determinado momento eu viajo com a minha família para fora do DF, chego em casa, minha casa foi furtada, foi arrombada e teve vários objetos furtados. Minha filha, que inclusive chegou naquela cena, que era muito nova, e aquela ação violenta, criminosa em relação à minha família, promoveu inclusive desequilíbrios psicológicos na minha esposa e na minha filha por anos, e que inclusive quiseram sair da nossa casa para ir para um apartamento mais seguro. Sei. E com muita dificuldade, numa negociação, a minha mulher falou: eu só fico aqui se entrar uma arma aqui em casa para nos defender. Que Caramba, a a gente... mulher falou isso A aí. minha esposa Caramba, falou. aí minha continência aí. Pois é. E aí, o que que eu fiz? Eu falei: ah, então tá bom, então vamos trazer uma arma, porque dentro da análise que eu fiz, eu achei melhor não ter. Beleza. A não ser a minha, que era profissional, né? Para o desempenho das minhas funções. Comprei um cofre, tudo certinho, para segurança, e trouxe a arma. E diversas outras ocasiões essa arma foi utilizada para proteção, seja por conta de um barulho. Eu moro numa área um pouco isolada, próximo, distante um pouco, para chegar uma viatura. Então, diversas vezes eu precisei fazer uso dela por conta de um barulho. Você pega a sua arma. E também já saí de casa para proteger também, porque como a gente agora tem em diversas localidades a rede de vizinhos protegidos, no Sim. DF tem, Aham. sobretudo aqueles que moram um pouco mais distante, e tem colegas policiais que às vezes numa situação pede um apoio e a gente vai lá apoiar. Já aconteceu isso. E aí caiu a ficha. Até aquela época também eu tinha um pensamento um pouco crítico em relação a um Reticente, cidadão. Eu falei: cara, se eu vejo que dentro da minha instituição, que o cara é policial, às vezes acontece um acidente, ou o cara emprega de forma errônea, eu falava: cara, imagina o cidadão. Então eu fui um cara que já fui contrário a que o cidadão portasse. Dou meu testemunho aí. Sim. Mas a partir daquele momento eu mudei radicalmente a minha forma de pensar, porque eu pensei assim: e se eu fosse um civil? Eu estou privilegiado e mantive a minha família sem sair da casa que eu gostava, porque eu pude trazer uma arma para dentro de casa. E o cidadão comum? Então, o mesmo direito que eu tenho, eu entendo que qualquer cidadão, para se defender, para trazer segurança, bem-estar e senso, né, de segurança para sua família. Então, a partir dali foi uma virada de chave. A partir dali eu passei a ser um defensor e, obviamente, evoluí nos meus estudos, e sei que tem uma questão que é muito importante, que é o direito à proteção da sua família e da sua propriedade. E nada melhor do que uma arma para bem desempenhar essa função. Cara, eu fico tão feliz de ouvir isso daí, viu, Luciano? E eu costumo dizer, inclusive, antes de pormenorizar esse assunto, né, de que você tenha quebrado esse paradigma, né? E eu vou dizer para vocês, só existem 2 tipos de desarmamentistas no mundo. Não existe um terceiro, somente 2 tipos. Aquele que ele é elitista, só eu posso ter arma de fogo, né? Ele acredita que ele se coloca numa posição de superioridade frente a toda a sociedade, a humanidade. Pô, só a minha classe pode ter arma de fogo. E tem aquele inverso, né? Aquela pessoa que ela é inferiorizada, né? Ela, poxa, cara, eu não tenho condições de ter arma de fogo, né? Seja por medo, por falta de equilíbrio, por uma série de fatores, a pessoa ela internaliza isso e aí no subconsciente dela ela pensa: então é melhor ninguém ter arma, vai viver igual a comunidade Misha lá nos Estados Unidos, né? Então, como se o mal não chegasse a essa comunidade, né? Ou qualquer outra parte da sociedade, até nele mesmo, né? Então, a gente tem que realmente quebrar esse paradigma e fico feliz que o Luciano, eu já conheço ele já faz algum tempo, né? A gente já sabe da história, mas a gente fica feliz de ele externar isso daí, dar esse testemunho que é importante. E eu vou te dizer mais, meu querido Luciano, o caso Lázaro, lá em Goiás, né? Sim. A única casa que ele não entrou foi a casa que um caseiro lá tinha uma calibre 12 e deu um tiro no braço dele.
e ele linha na pipa. As demais casas ele entrou, barbarizou, estuprou, né? E há relatos, inclusive, que ele havia estuprado uma mulher em cima do corpo do marido. Olha só o tamanho da barbaridade. Eu não vou entrar em outros detalhes aqui, porque, né? Mas para você, cidadão decente desse país aí que está acompanhando, né? Amigo inscrito aqui da Última Rácio, né? Ver a barbaridade, né? Desses locais aí, do que esses demônios aí fazem. São demônios em forma de gente, né? Com certeza. Barbarizam, né? E você não tem uma arma para poder se defender. Mata a família, né? Matou o filho desse casal, né? Entrou em mais outras 4 casas, né? Mas na casa que um caseiro, que não era militar, que não era policial, né? Mas que tinha uma arma para poder se defender, ele usou da sua testosterona e defendeu a família, né? Permitindo, aliás, não permitindo que barbaridades como aconteceram com outras famílias acontecessem com a família dele, né? Então, meus parabéns aí a esse caseiro que defendeu a sua vida, defendeu a vida da sua família, é o que um homem de verdade faz. E eu defendo, inclusive, a arma para mulheres. Eu tenho um vídeo que ele é muito forte mesmo. Ele foi, inclusive, excluído do YouTube, tamanha o impacto, né, visual desse vídeo, que eu faço um paralelo, é um vídeo curtinho. Aliás, eu diminuí esse vídeo porque ele realmente é muito pesado, é pesado mesmo, né? De 2 situações idênticas, Coronel Luciano, de 2 mulheres. Uma tinha uma arma para poder se defender e a outra não. A que tinha uma arma aconteceu aqui em São Paulo, à noite, né? Ela deu um tiro numa pessoa que tinha o dobro do tamanho dela, né? Fisicamente, para a mulher, não teria condições nenhuma dela poder se defender. Mas ela sacou a arma, deu um tiro no peito daquele estuprador com várias passagens, né? Um tiro só, no meio do peito. Não estupra mais ninguém. Além da vida dela, quantas vidas ela não salvou, né? Por causa desse ato heróico. Tá de parabéns. E uma outra ocorrência idêntica, mas que aconteceu na Coreia do Sul, né? E que essa moça, infelizmente, não tinha uma arma para poder se defender, estava distraída, e uma cena assim muito forte, muito dantesca, porque as câmeras pegaram essa cena, ela sendo estuprada no meio da rua. Olha, foram tantos chutes, tantos socos, né? No corpo, na face, tudo, né? E posteriormente ela foi violentada na rua, né? Então, 2 situações aí para você ver que a arma, né, nas mãos certas, elas salvam vidas. E uma coisa que eu também deixo muito claro, né? Não adianta, a arma por si só, né? Ela é igual a química, né, meu? Você usa para o bem e usa para o mal, né? E você tem que ter procedimentos, né, adequados aí para utilizar a arma de fogo da forma correta, né? Porque se você for abordado, por exemplo, estando armado, né, o seu elemento surpresa ele se foi e você acaba oferecendo um risco e podendo, inclusive, deixar a sua arma cair nas mãos de criminosos, né? Então é importante. E outro detalhe também, Luciano, você falou aí do cofre, falou da sua casa. No meu canal, youtube.com/portal das armas, na playlist Dicas de Segurança, eu tenho vídeos ali que trazem situações reais que eu comento, analiso de forma totalmente técnica, objetiva e imparcial, né? Os riscos e os procedimentos adequados para você que tem ou pensa ter em ter uma arma de fogo dentro de casa. E tem um vídeo que é um vídeo muito famoso, único na internet, sine qua non, né? Que é a Dicas de Segurança Evitando Tragédias. Como ter arma, os cuidados que você deve ter com arma de fogo e criança dentro de casa. E lá eu ensino, tem uma criança no vídeo, né, autorização dos pais, e eu mostro os cuidados que você deve ter. Eu tenho várias armas em casa, né? Ando armado tudo e eu tenho criança em casa, né? E eu, detalhe, Luciano, né, desde os 4 ou 5 anos de idade, né, eu mexo com arma de fogo, né? Então, eu tô com 46 anos de idade, né? Nunca na minha vida eu dei um tiro acidental, né? Exatamente porque nós tomamos procedimentos, né? O meu filho, ele tem 24 horas do dia
né, para mexer em arma de fogo. Então, sempre que o teu filho ele quiser ver arma de fogo, mostra a arma de fogo para ele, tira a curiosidade, sempre com procedimentos Não é um de bicho de sete segurança. cabeças. Não, de forma alguma. Meu nobre amigo, eu queria ficar aqui mais tempo. Eu sei que a gente já teve a oportunidade de fazer algumas lives, né? Mas entrevista no podcast aqui é a primeira vez, né? Por conta até da restrição, né? Você está em São Paulo, eu estou no DF. Mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades. A gente está com a agenda aqui lotada e você sabe muito bem. Você trouxe 2 grandes convidados. Eu já lhe agradeço porque faz muito tempo que eu quero entrevistá-los e eu sei que você fez essa mediação. Agradeço muito e muito obrigado por mais uma vez aprender com você sobre esse universo das armas. Cara, eu agradeço mais uma vez a você, meu irmão, meu amigo Luciano Loyola. É uma pessoa que eu tenho um carinho Idem. gigantesco por ele, pela família dele, pela história que ele construiu, né? É uma história pautada na honestidade, na verdade, na honra, né? Valores tão importantes, tão fundamentais que infelizmente, né? Como diz lá na Bíblia, né? No segundo carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, né? Tão deturpada e tão, como eu posso dizer, né? Vilipendiada, né? E se deturpando ao longo dos anos aí, né? Então que Deus te abençoe, Amém. prospere a tua vida, a vida da meu tua família. Parabéns pelo teu trabalho, né? Você é uma referência e uma inspiração para mim e para muitas outras pessoas. Muito obrigado, meu irmão. E a recíproca é mais que verdadeira. Esse foi mais um grande episódio aqui com o meu amigo Alexandre Guima, do Portal das Armas. Estamos aqui no Copa Internacional 2025, literalmente no centro da feira, no São Paulo Expo, em que a gente está tendo a oportunidade de ter entrevistas como essas. Então te aguardo no próximo episódio podcast. Força e honra.